Pois é, a gente preparou aqui algumas telas para trazer um retrato, né, atual do mercado de trabalho, também um histórico. A gente começa falando sobre informalidade, né? A gente vai trazer um gráfico que mostra a quantidade de trabalhadores informais, que são todos aqueles que não têm carteira assinada ou que trabalham por conta própria sem CNPJ. Entram aí motoristas de aplicativo, freelancers, ambulantes, e a gente vê aqui que o número atingiu um recorde, bateu quase 48 milhões de pessoas em 2022, cerca de 20% acima do início dessa série histórica da PNAD do IBGE, que começou em 2012. A gente tem aqui uma baixa, né, no período de pandemia, mas porque o emprego reduziu de todas as formas, inclusive para os informais. A gente vai passar por uma segunda tela agora para fazer um outro recorte mostrando os trabalhadores por conta própria, que são aqueles que trabalham para si mesmos. Então, eles não têm chefe, é como um dentista ou um advogado que não tem funcionário, ambulantes, mas também autônomos, motoristas de aplicativos. E aí, o que a gente vê aqui? Na linha azul, a gente tem esses trabalhadores, que são os trabalhadores por conta própria, e na linha vermelha, a gente tem o rendimento médio real do trabalhador. Isso inclui daí todas as categorias. E o que a gente vê que é muito interessante aqui nesse gráfico que foi feito pelo Bruno Imaizumi lá da LCA, deu uma força aqui para o nosso Arena Economia. Esse gráfico ele mostra que existe uma relação inversamente proporcional entre o aumento dos trabalhadores com conta própria e o rendimento. Então, quando aumenta o número de trabalhadores com conta própria, motoristas por aplicativo, autônomos, quando eles entram mais no mercado de trabalho, o rendimento médio do trabalhador cai. Priscila, amarra tudo isso aqui para a gente e joga para os nossos convidados, começando com o Mauro, com a sua pergunta. Vamos lá. Então, deputada, a gente vê também aqui no gráfico que o rendimento caiu bastante, né? Então, está em 2.693, pouco acima do que estava em 2012, mas muito próximo, né? E esses dados, eles trazem um retrato muito claro de que as relações de trabalho, elas estão mais fluidas, e existe uma discussão também muito importante sobre isso, que é a reforma trabalhista. Minha pergunta é, qual que é a proposta que vocês têm em relação à reforma trabalhista? É manter, é mudar? E como lidar com esse desafio que vem tanto de reforma trabalhista quanto dessas novas relações de trabalho, que elas ajudam o mercado a ter uma retomada mais rápida, como a gente viu acontecer recentemente, mas ao mesmo tempo deixam essa lacuna em termos de rendimento e qualidade do emprego? Bom, primeiro, diminuir a informalidade tem que gerar emprego para as pessoas trabalharem, terem carteira assinada e assim por diante. Com essa taxa de juros que está aí, como é que a pequena empresa vai à instituição bancária para tomar um capital de giro, para poder sair lá de 10 para 15 funcionários? Ela não consegue fazer isso. Segundo, 60% da composição do PIB, quando você decompõe o produto interno bruto pelo lado da demanda, ou seja, que explica o crescimento do PIB, 60% é representado pelo consumo das famílias. Então, nós temos quase 70 milhões de brasileiros e brasileiras que estão endividados, não conseguem resolver o seu problema, portanto, não conseguem contribuir para o crescimento do produto interno bruto e, consequentemente, gerar o emprego formal e diminuir a informalidade. Inclusive, nós temos um programa para diminuir esse endividamento, aliás, eliminar, porque hoje, quando nós propusemos isso em 2018, todo mundo achou que era engraçado, que não fazia sentido tecnicamente, as pessoas não sabiam que 60% do PIB vem de lá. E aí, o Serasa hoje já está dando os descontos de 80% a 90%, como nós falávamos naquela época. Só que tem um erro grave que não resolve, que quando ele faz o desconto, o pagamento tem que ser à vista. Então, qual é a diferença do que nós estamos falando? Que depois desse desconto, entra os bancos públicos, se o privado quiser entrar, pode entrar, não tem nenhum problema. Você faz um financiamento de 24, 36 meses, você acaba, portanto, dando a oportunidade para você eliminar de vez esse endividamento e criar condições de expansão da atividade econômica, gerando renda e gerando emprego. Então, você tem efeitos, primeiro, o macroeconômico, taxas de juros muito elevadas, que impede, né, a iniciativa privada de crescer. E, segundo, você tem um consumo, aliás, o investimento privado também. A grande empresa
quando aquelas que não são capitalizadas, que precisam recorrer ao sistema financeiro para poder expandir a sua atividade produtiva, também a rentabilidade média do seu produto, já vou terminar, a rentabilidade média do seu produto não é compatível com o custo de captação desse valor. Então, ou isso é resolvido desses dois lados, ou então a informalidade vai continuar, inclusive, persistindo no patamar que aí está. O deputado falou muito de informalidade, mas não falou tanto de reforma trabalhista. Não, a reforma trabalhista... Eu queria Thaís colocar. Posso falar? Falar da questão da reforma, não só da reforma trabalhista, mas, não do que ela já foi, mas de uma reforma do regramento do trabalho no Brasil, porque o senhor também não deu a solução para o rendimento habitual do trabalhador, o senhor deu uma solução para ele estar menos endividado e, portanto, da sua renda crescer. Mas o rendimento do trabalho e a fluidez e a dinâmica do mercado de trabalho, não vi o senhor tratar Na reforma trabalhista, nós temos que olhar dois pontos. Deputado, que acho que é importante nessa resposta. O senhor falou, né? Vocês têm essa proposta de ajudar a quitar as dívidas. De onde tirar esse dinheiro para fazer isso? De onde tirar? Não tem nenhum dinheiro público, não. Isso é dinheiro do banco. O banco vai emprestar a uma taxa de juro compatível que não seja a do cartão de crédito, 300% ao ano, porque aqui uma bandeira de cartão cobra 300%, os Estados Unidos ela cobra 6%. É uma coisa que não se explica. Então, não tem subsídio do Tesouro, não tem dinheiro do orçamento da União. O banco mesmo vai lá e faz o seu financiamento. Aliás, os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, enfim, esses bancos poderão usar do seu capital para fazer esse financiamento, mantendo a sua rentabilidade, que é o que eles têm preservado, inclusive ao longo dos anos, apesar das críticas que normalmente são feitas a essas instituições bancárias então, que são públicas. Público para incentivar em relação ao salário, que foi a segunda deputado. pergunta, e a terceira da reforma trabalhista, o Brasil precisa modificar a sua estrutura de produtividade. Precisa voltar a dar ênfase na produtividade, tem que melhorar o seu sistema educacional, que está, pelo menos o meu estado, tem dado uma contribuição ao país de como, aliás, das 100 melhores escolas de ensino fundamental, 87 estão no nosso estado. Temos que pensar nisso, trabalhar nisso. Aliás, tem uma matéria no Valor hoje dizendo que a indústria de transformação, que é quem mais agrega tecnologia, teve agora sua produtividade reduzida há 21 anos atrás. E em relação à reforma trabalhista, temos que pensar no home office, temos que pensar que segurança esse pessoal essas pessoas que estão aí dirigindo os aplicativos, qual é a segurança que eles possam efetivamente ter? Muito bom ponto. Deputado Helena, vamos nisso. Nesse trabalhador informal, esse nesse trabalhador do transporte por aplicativo, é um grande nó importante. Reforma trabalhista, vocês pretendem manter, alterar e como ir além? Bom, acho que a gente tudo faz parte de uma resposta só. A gente tem dois tipos de preocupação com o emprego. Tem o emprego de qualidade, de capacitação mais elevada, para que o Brasil possa avançar na questão tecnológica, e aumento de produtividade é fundamental, com abertura da economia, com privatização, com reforma administrativa, com melhoria, simplificação tributária, melhoria da logística, todo um pacote de aumento de produtividade no Brasil que as pessoas esquecem, e uma capacitação determinado trabalhador. A reforma trabalhista, eu acho que ela foi um ganho, mostrou na pandemia como foi importante a flexibilização de algumas formas de trabalho, a redução dos custos de judicialização permitiu maior formalidade. Mas ela tem que avançar para exatamente a gente encontrar essas formas de trabalho que se consolidaram durante a pandemia. Em pesquisa com os trabalhadores da chamada gig economy, dos aplicativos, eles não querem CLT, eles querem manter flexibilidade e autonomia. É isso mais importante para eles. Então, a gente tem que tentar ter uma forma de fazer contratos de trabalho que dê uma segurança, uma cobertura a eles, em caso de acidente, em caso de perda de renda repentina, e, ao mesmo tempo, uma contribuição assistencial. Então, tem uma proposta no Congresso Nacional para isso. O problema é o tamanho da contribuição, porque o trabalhador de baixa renda informal, ele não se sente estimulado a participar da Seguridade, porque ele tem BPC e outras coisas. A outra questão também é de você olhar, essa pergunta é muito longa, você tem que olhar a questão das pequenas e médias empresas, que são as grandes empregadoras de mão de obra, estão endividadas também, mas as dívidas são bancos privados. O que o governo pode fazer é organizar uma grande
negociação. Agora, aquelas dívidas de baixíssima renda, isso vai ter que entrar em alguma política social, porque aquele empreendedor informal, que comprou sua motocicleta, sua bicicleta, que fez o seu hot dog, a bancada de fruta, se ele não sair dessa situação de endividamento, ele não sai do círculo de pobreza. Helena, sobre essa visão interessante da gig economy, uma coisa é o programador que ganha vários milhares de reais para programar, às vezes para fora do Brasil. Esse cara realmente ele quer flexibilidade. A outra coisa é o entregador que carrega uma mochila nas costas ou o motorista de aplicativo. São dois universos muito diferentes. A pesquisa é com esses. A pesquisa que me foi feita, que depois eu posso disponibilizar para você na ACA, é com essas próprias pessoas. Por quê? Eles querem ter 2 empregos, eles não querem ter horário de trabalho. Não estou dizendo que eles não queiram segurança. Não é isso. Alguma cobertura assistencial. Eles não querem CLT. Eles não querem patrão. Eles não querem ter horário. É toda uma modificação, tá? Mas tem uma coisa muito importante no nosso programa, que é a desoneração até a faixa de um salário mínimo, né? Para que você permita, em vez de ter uma desoneração setorial, coisa que o Bolsonaro está querendo prometer e que não tem nenhum estudo acadêmico que mostre que isso gera mais emprego, a gente está trabalhando com a proposta do Bernard Api de ter uma desoneração até a faixa de um salário mínimo, para que você possa trazer mais trabalhadores para o mercado formal, porque o mercado formal, a pessoa investe no treinamento, tem menor rotatividade, tem uma cobertura assistencial, a gente quer, ao mesmo tempo, contrabalançar. Isso eu acho que vai ser o grande desafio do próximo governo, vai ser um olhar da Previdência, um olhar do trabalhismo, em uma reforma que possa agregar essa nova economia e não andar para trás, trazer essas pessoas para dentro. Guilherme, vou trazer essa discussão para você, acrescentando uma provocação. A gente sabe na campanha a grande polêmica que foi sobre o ex-presidente Lula, se eventualmente, voltando ao poder, ele revogaria, não revogaria a reforma trabalhista. E o presidente já modulou o seu discurso, disse que apenas alguns pontos precisam ser revistos. Um ponto importante para o setor privado, que trouxe bastante segurança jurídica, foi permitir a terceirização, independente se fosse atividade meio ou fim. Vocês pretendem mexer nesse ponto e sua visão geral sobre a reforma trabalhista? Olha, sobre reforma trabalhista, depois eu falo de emprego no geral. Perfeito. Primeira coisa que é importante a gente reconstruir, e não é só para o setor privado, é para o setor privado também, mas para o setor público, são espaços de diálogo entre os atores relevantes. Hoje em dia, os atores relevantes, os sindicatos, não têm diálogo nenhum com o governo, nem com os empresários. Não tem mediação, na verdade, um enfraquecimento da negociação coletiva, que é o contrário, inclusive, do que os empresários pedem. Não só os trabalhadores, os próprios empresários pedem um fortalecimento das negociações coletivas. Esse é o grande mote, junto com a garantia de segurança e seguridade para os trabalhadores que hoje estão excluídos. Quer dizer, você precisa construir uma mesa tripartite que tem o governo, que tem os empresários, que tem os representantes dos trabalhadores. Eles têm que discutir conjuntamente quais são os aspectos da reforma que estão limitando ou não incentivando a negociação coletiva, que é algo desejado por todos, e que não está protegendo adequadamente um conjunto expressivo de trabalhadores, que são esses trabalhadores que estão hoje nos aplicativos. Então, isso vale, como eu disse, para o setor público também. Quer dizer, muita gente pergunta o que vai acontecer com o setor público, tem carreiras que estão sem aumento desde 2017. O primeiro passo é você retomar um espaço de diálogo entre governo e trabalhadores do setor público. Não existe mais. O diálogo simplesmente uma imposição de cima para baixo, não se discute carreira, não se discute plano de salário, não se discute aumento de eficiência. É realmente um desmonte da institucionalidade democrática e republicana do país, que a gente vai precisar reconstruir. Sobre emprego, né, eu acho que tem várias medidas. Algumas delas já foram faladas aqui, a renegociação de dívida das famílias. Nós temos também uma proposta, um programa chamado Programa Desenrola, que é uma espécie de parceria público-privada, onde vai ter um birô de crédito que vai congregar as dívidas não bancárias, o governo vai contribuir com fundo garantidor e o setor privado oferecendo desconto e os bancos, né, e as empresas oferecendo descontos e prazo. Mas não só isso, eu queria salientar um segundo ponto, tem vários outros pontos que eu posso salientar depois, mas um segundo ponto.
valorização do salário mínimo. Isso é um tema essencial. É um tema essencial. Todos os estudos acadêmicos mostram o quê? Que a queda na desigualdade no governo Lula tem muito a ver com a valorização do salário mínimo. Porque, como diria o Alan Kruger, prêmio Nobel de Economia, o salário mínimo é um farol para todos os segmentos do trabalho. E por isso que a gente tem que retomar uma política de valorização real acima da inflação do salário mínimo. Eu preciso te interromper. Claro. Vou jogar a pergunta para a Thaís, para a Priscila. Thaís Thaís, acho, porque a gente combinou, a Thaís falou que ia perguntar, né? Então, para a Thaís, que quer falar, mas te lembrar que você ainda não me respondeu sobre terceirização, se vai mudar ou não vai mudar alguma coisa, Thaís. Não, mas a terceirização cabe a minha pergunta cabe com essa história da terceirização, porque enquanto reúne todo mundo, os empregos precisam continuar sendo gerados e as pessoas precisam continuar trabalhando. Que regra de transição é essa enquanto esse diálogo acontece? Que decisão vai sendo tomada? Regra de transição entre a atual reforma... Não, a transição, em algum momento, enquanto vocês estão dialogando para discutir como tratar, por exemplo, questões coletivas, as pessoas vão estar procurando emprego e a regra vai estar valendo, portanto, a terceirização vai ser revista logo de cara ou fica tudo como está? Não, você não tem nem como rever essas coisas logo de cara. Isso não é um decreto que o governo faz e fala agora está revogado. Não, isso é um processo de diálogo e construção coletiva. O que os empresários e trabalhadores têm nos trazido é, por um lado, a necessidade do fortalecimento da negociação coletiva. Isso impacta diretamente o fortalecimento dos sindicatos, que foram completamente... Isso não é voltar para o imposto sindical, que por um acaso as próprias centrais sindicais eram contra, a CUT era contra o imposto sindical, certo? Mas é construir uma nova forma moderna de financiamento dos sindicatos para que eles sejam representantes dos seus trabalhadores, representantes ativos, legítimos e que façam as negociações coletivas, certo? Então, isso vai ser construído coletivamente. A Espanha fez isso. A Espanha construiu uma mesa de diálogo entre trabalhadores, empresários e governo e fez uma nova reforma trabalhista para quê? Para avançar, para olhar a economia do futuro e não para voltar para o que era a gestão do passado.